Boa noite, meus amigos. Vamos dar início, no nosso estudo dessa noite. E como a gente sempre faz, por meio da nossa prece, da nossa oração. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores, que tanto tem nos ajudado, nos amparado, nesse instante nós elevamos os nossos pensamentos em prece para agradecer a bondade e a misericórdia divina, mais uma oportunidade que nos é dada de estudarmos e de nos reunirmos em vosso nome, Mestre, nessa casa que tem sido para todos nós um recanto de paz, de aprendizado, de fortalecimento e recuperação física e ao mesmo tempo um hospital para as nossas almas, nos orientando, nos consolando, nos conduzindo para o caminho que devemos seguir para termos paz, para termos alegria. Senhor Jesus, gostaríamos nesse instante de rogar aos nossos irmãos maiores que se façam presentes aqui junto a nós, a nos inspirar, a nos intuir, nas leituras, nos comentários, de maneira mesmo que todos possamos aprender e assimilar essas lições da melhor maneira possível, rogando ainda ao Senhor que nos traga bênçãos de paz, de saúde, o amparo e a proteção de que a gente mais necessita. Queremos ainda, Mestre, lhe pedir que o Senhor ampare, ilumine e abençoe os nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares, especialmente aqueles que se encontram enfermos, que se encontram atravessando por dificuldades e problemas de toda ordem. Que a bondade e a misericórdia divina abençoe a todos nesse instante, bem como também, Mestre, aos nossos desafetos, aqueles por quem a gente possa ter qualquer diferença ou inimizade no plano físico ou no plano espiritual. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas faltas, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a nossa reunião de estudos mediúnicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus amigos, hoje nós vamos estudar, conforme já deve ter sido observado por todos, o que acontece com a estrutura dos nossos estudos de quinta. Esse mês mesmo a gente está seguindo os capítulos na ordem que eles estão presentes no Livro dos Médiuns. E dentro do Livro dos Médiuns, Emmanuel organizou as páginas de uma forma em que ele muitas vezes vai e volta, aliás, dentro do Seara dos Médiuns, Emmanuel organizou as páginas de maneira que ele vai e volta no Livro dos Médiuns. Ele trata um tema lá da frente, volta, trata outro aqui atrás. Então, muitas vezes ele não tem uma sequência, os capítulos não correm no Seara dos Médiuns em paralelo com os capítulos do Livro dos Médiuns. Além disso, nós observamos também que há determinados assuntos, temas ou capítulos que Emmanuel dá mais ênfase, dá mais destaque, traz mais páginas, mais comentários, dá um enfoque, um destaque maior, enquanto outros ele não comenta e não aborda tanto. Às vezes passa rapidinho por eles. Pois bem, hoje então, nós vamos tratar do assunto da mediunidade intuitiva, que é muito interessante, é um fenômeno muito interessante da mediunidade. Ele vai estar presente, meus amigos, no item 180 do Livro dos Médiuns,
que por sua vez está inserido no capítulo 15 da parte segunda. E aí então nós vamos, como a gente normalmente faz ao estudar o livro dos médiuns, é interessante a gente situar o capítulo e situar o item dentro do capítulo, para que a gente compreenda bem o contexto. Então vamos lá. Esse capítulo se inicia no item 178, que tem por título o capítulo 15 dos médiuns escreventes ou psicógrafos. Então nós vamos ver aqui um enfoque de Kardec em tratar da mediunidade da psicografia. E aí vem um primeiro comentário interessante. Por que do enfoque maior na psicografia? Kardec lançava ali naquela época as bases do fenômeno mediúnico, da ciência em torno da mediunidade. Quantos médiuns precisariam se orientar posteriormente, justamente para poder dar continuidade nas obras que viriam, entre eles, por exemplo, o Chico certamente estudou essa obra, né? Ivone Pereira, tantos outros médiuns que, ao se depararem com as bases da mediunidade, especialmente no que diz respeito à psicografia, teriam como, nos anos vindouros, dar continuidade às obras espíritas, até mesmo porque a gente sabe que o espiritismo é uma doutrina de caráter progressivo. O espiritismo está pronto? Não. Kardec lançou o alicerce, o Chico seguiu o edifício, outros médiuns contribuíram de maneira segura para esse edifício da doutrina, mas outras lições virão, né? O que está por vir aí, talvez a gente nem imagine ainda por enquanto. Da mesma forma que quem leu e estudou Kardec, quando se deparou com o legado do Chico, viu quanto foi enriquecedor e também o senso de continuidade e de profunda coerência. Chico não contradiz Kardec e Kardec não contradiz Jesus. Nessa linha, Jesus, Kardec, Chico, a gente está sempre em porto seguro. Ao nos depararmos com outras obras, com outros autores, com outros médiuns, de certa forma acende um sinal de alerta ou de atenção, porque podemos nos deparar com boas obras, com bons médiuns ou não. Às vezes até uma obra que é 90% boa e 10% ruim. O 10% ruim compromete a obra toda. Então nós precisamos ter o devido cuidado, né? Senta ali com a gente. Disponha. Então, meus amigos, nós vamos aqui então compreendendo essa ênfase que Kardec vai dar à psicografia, à mediunidade do médium escrevente. Ele vai começar dizendo assim para a gente, ó: de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Para ele deve entender todos os esforços, porquanto permite-se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Com tanto mais afinco deve ser empregado, quanto é por ele que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau de seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. Pela facilidade que encontram em exprimir-se por esse meio, eles nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam julgá-los, nos permitem julgá-los e apreciar-lhes o valor. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Então, nós vamos ver, inclusive, mais adiante, vai ter um capítulo chamado aqui da formação dos médiuns. Kardec vai dar um tanto de dica específica sobre o desenvolvimento da mediunidade de psicografia. Ele vai falar, olha, evite qualquer coisa que embarace o movimento das mãos, é indiferente se usar da pena ou do lápis, reúna-se em grupo, não tente a mediunidade sozinho, enfim. Ele traz um manual prático de desenvolvimento da psicografia, tá? O que ele fala aqui conosco? A escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo.
Quando ele nos fala assim, meus amigos, a gente precisa ter em conta que a época em que ele escrevia o Livro dos Médiuns, que foi a segunda obra do Pentateuco de Kardec, se eu não me engano, que veio em 1857 o Livro dos Espíritos, se eu não me engano, em 1860 veio o Livro dos Médiuns, até mesmo antes do Evangelho segundo o Espiritismo. A psicografia propriamente dita não chegou pronta para que os espíritos pudessem se manifestar por ela. Houve um desenvolvimento prévio, houve outras fases anteriores que vieram antes da psicografia propriamente dita. Para a gente poder aprofundar e compreender, quem quiser depois vai ficar aqui uma referência de estudo muito interessante. Nós temos uma biografia de Kardec que é muito bem escrita. Recentemente, eu acho que até indiquei para o Djalma, ele a leu, chama Kardec a Biografia. Foi escrita pelo Marcel Sotomayor, um escritor muito criterioso. E ele fez para os irmãos terem ideia, ele fez a biografia e ele se auto-intitula não espírita. Ele fala que ele não é um espírita, ele não tem a fé espírita cristã, como nós temos. Então, de certa forma, ele avoca para isso uma certa neutralidade, mas isso não melhora e nem piora a obra dele. Pelo contrário, pela análise que a gente faz, a gente vê como que ele foi esforçado em pesquisar e a qualidade dele enquanto escritor. Pois bem, o que ele comenta para a gente? Como que começaram as manifestações dos espíritos? Vez ou outra a gente comenta, tudo começou lá pelos fenômenos das mesas girantes, né? Na Paris no século XIX, em algumas outras grandes cidades europeias e algumas cidades também dos Estados Unidos. Era em Paris, em Bordeaux, em Lyon, né? Talvez Toulouse, Marseille, e daí por diante, na França, outras cidades, Europa afora, nas quais as pessoas se reuniam em clubes, em agremiações sociais, e ali começou a ser como que um novo passatempo, se reunir em torno de uma mesa que levitava, dava pancada, subia e descia. E, numa certa altura, eles fizeram um teste com essas mesas que até então só se movimentavam, que foi o seguinte, vejam aqui que interessante, ó. Sob a orientação do Dr. Bonan, eu vou pegar alguns trechos aqui dessa biografia de Kardec para a gente ver como que foi o desenvolvimento. O Dr. Bonan e seus companheiros, entre os quais o professor de matemática e música Alírio Burro, passaram a adotar o método de converter o número de pancadas desferidas pelas mesas em letras do alfabeto. Ou seja, o que eles fizeram primeiro? Olha, a quantidade de pancadas que a mesa der, a gente vai codificar para as letras do alfabeto. Como assim? A, B, C, D e assim por diante. É meio alfabeto nosso, né? Isso, mais ou menos, né? Ou seja, era uma forma muito precária, mas era impressionante porque isso aí exigiria uma grande quantidade de pancadas para cada palavra, para cada letra. O fato é que, ao fazer essa codificação, eles começaram a perguntar para as mesas o seguinte, para os irmãos terem ideia. Num dos desafios, foi pedido a definição de fé, e a mesa iniciou seu ditado barulhento. E aí escreveu o seguinte: o que é fé? Defina fé. Aí a mesa respondeu o seguinte: a fé deifica aquilo que o sentimento revela e a razão explica. Então vejam que interessante, ou seja, começaram a vir altos conceitos a partir desse sistema aí, né, de batidas, quase que um telégrafo, né, que a mesa produzia. Depois, o que eles fizeram, meus irmãos? Essa foi o primeiro método. Depois eles resolveram fazer o seguinte. Quer ver, ó? A segunda forma que eles fizeram foi o seguinte. Eu marquei alguns trechos aqui, ó. Rivail, que era o sobrenome de Kardec, antes dele ter o pseudônimo, né? O professor Rivail, testemunhou também o que definiu como alguns ensaios ainda muito imperfeitos
de escrita mediúnica numa ardósia com o auxílio de uma cesta. Então, qual foi a segunda tentativa das pessoas que estavam em torno desses fenômenos? Pegaram uma grande pedra ardósia. Vocês já devem ter reparado, hoje em dia a ardósia é pouco comum, né, da gente colocar dentro de casa. Eu me lembro antigamente na casa da minha avó tinha pedra ardósia, que ele escorrega com uma beleza, né? Quando molha, então é um perigo, aquilo molhado, mas aquilo facinho você risca ela. Então eles colocaram um cesto com algo pontiagudo abaixo do cesto. O cesto então se movimentava na pedra ardósia, produzindo ali as primeiras letras, o que começou a ser mais ágil do que o sistema das batidas. Finalmente, eles resolveram fazer o seguinte: eles resolveram colocar no cesto não mais algo pontiagudo para riscar ardósia, mas sim um lápis ou uma caneta para escrever no papel. Vejam só, encaixavam um lápis no fundo de uma cesta de vime, com a ponta voltada para baixo, e equilibravam este aparelho, a corbelle, sobre páginas em branco. Para surpresa dos espectadores, o lápis parecia então ganhar vida própria, enquanto preenchia os maços de papel com texto de todos os tipos e estilos. O novo método, muito mais prático e eficiente do que o tati-bitate telegráfico das mesas falantes ou os garranchos sobre a ardósia, teria sido recomendado pelos próprios seres invisíveis, em sessões simultâneas promovidas na Europa e nos Estados Unidos. Então, esse aqui já era o terceiro método, até que um belo dia fizeram o seguinte: por que a gente mesmo, um médium, né, não pega o lápis? E aí começou a psicografia, tá? Então, vejam que interessante. Quando Kardec fala que a escrita manual já era o quê? O quarto método nessa sequência evolutiva aí do processo de grafia das mensagens que os espíritos nos enviaram na época do século XIX, na Europa e nos Estados Unidos, tá bom? Bom, então, dito isso, colocada aí a importância da psicografia como meio de comunicação e de aferição da qualidade dos espíritos e das mensagens que eles nos mandam, Kardec vai nos explicar que essa escrita manual que o médium permite ao espírito escrever, ela vai se dar por 3 mecanismos diferentes. Nós vamos ter os chamados médiuns mecânicos, nós vamos ter os médiuns intuitivos e nós vamos ter uma categoria intermediária chamada médiuns semi-mecânicos, tá? Então nós vamos ver aqui as 3 diferenças que existem. Vamos começar pelo médium mecânico. Quem examinar certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, está vendo como é que é interessante, meus irmãos, a gente tem explicado aqui o passo a passo da evolução da escrita? Vem cá, senta aqui com a gente. Tem um lugarzinho aqui para você. Senta aqui do meu lado. Tá bom, meu amigo? Seja bem-vindo. Então, por isso que é interessante a gente fazer esse resgate da história aqui da doutrina e mesmo da evolução da grafia vinda dos espíritos, para que a gente então compreenda o que Kardec está colocando para a gente, tá? Quem examinar certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não poderá duvidar de uma ação diretamente exercida pelo espírito sobre esses objetos. A cesta se agita por vezes com tanta violência que escapa das mãos do médium e não raro se dirige a certas pessoas da assistência para nelas bater. Então ainda tinha esse tipo de episódio. Tinha hora que a cesta voava, ia na direção de alguém, né? Aquilo ali às vezes chamava atenção, assustava, tudo isso com o objetivo certamente de chamar atenção para o conteúdo que estava sendo recebido. Bom, quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade deste último. Ela se move sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa que dizer e para, assim que ele acaba. Nessa circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta,
Tem-se os médiuns chamados passivos ou mecânicos. É preciosa esta faculdade, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Vejam que interessante. Na mediunidade psicográfica mecânica, o que acontece? O médium não toma conhecimento do que está sendo escrito. Ele não faz ideia do que está sendo escrito. Ele simplesmente empresta a mão dele para o espírito vir e manipular sobre o papel, transmitindo a mensagem, a página, a comunicação, né? O recado ou a página instrutiva que ele queira enviar. Mas o médium não tem consciência alguma. Pelo contrário, somente depois que ele lê o conteúdo da mensagem é que ele vai tomar ciência do que foi escrito. O que é interessante dessa faculdade, meus amigos? É mostrar para a gente a autenticidade do fenômeno mediúnico. Ou seja, como uma pessoa escreve algo que ele não tem a menor ideia, é por quê? É porque não provém da inteligência dele. Não provém daquilo que ele conhece, daquilo que ele sabe, daquilo que ele está pensando. Pelo contrário, fica claro que é de uma inteligência externa. Então, o dom mediúnico mecânico, ou no qual o médium é totalmente passivo, tem por grande finalidade, ou como grande vantagem, demonstrar a autenticidade do fenômeno mediúnico. Ou seja, pode se dar inclusive da pessoa escrever em língua estrangeira, uma língua que ele não conhece, né? O Chico mesmo teve alguns episódios impressionantes disso dentro da carreira, né, mediúnica dele. Teve ocasiões que ele escreveu de forma espelhada. Imagine uma mensagem ser escrita, você só consegue ler ela se você colocar no espelho, né, de frente de um espelho. Teve mensagem espelhada, mensagens em línguas estrangeiras, mensagens escritas da direita para a esquerda, em vez da esquerda para a direita, que é como a gente escreve, né, no Ocidente. Isso é muito comum lá mais para o Oriente, né, escrita da direita para a esquerda, e às vezes também, se eu não me engano, de baixo para cima no papel. Isso eu já não tenho certeza. Bom, então, esse dom mediúnico mecânico mostra a autenticidade, a veracidade, a existência de uma inteligência que não é a inteligência do próprio médium. Então, esse é um extremo possível e existente da psicografia. Agora nós vamos para o outro extremo, que é o seguinte: o médium intuitivo. É nesse ponto que nós vamos aprofundar hoje. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que por esse nome designamos o espírito encarnado. O espírito livre, nesse caso, não atua sobre a mão do médium para fazê-lo escrever. Não a toma, não a guia. Atua sobre a alma, com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão, ou seja, o próprio médium dirige a sua mão, e essa dirige o lápis. Ou seja, o espírito não vem e não pega a mão do médium para escrever. Ele está passando a mensagem de alma para alma, de espírito para espírito, do espírito desencarnado para o espírito encarnado. Notemos aqui uma coisa importante: é que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não a pode deslocar. Domina, malgrado seu, e lhe imprime a sua vontade. Em tal circunstância, o papel da alma, ou seja, do espírito, do médium encarnado, não é o de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Daqui a pouquinho nós vamos ver um exemplo aqui. Ou seja, o espírito comunica-se, o espírito desencarnado, com o espírito do médium, com a alma do médium, e esse, ao captar as ondas mentais, os pensamentos, aquilo que está sendo sugerido para ele, vai livremente, de própria iniciativa, escrever. Mas, sendo assim, dir-se-á: nada prova seja um espírito estranho quem escreve, não o do médium. Ou seja, vejam que interessante. Aí vem a dúvida, né? Peraí, mas isso é de um espírito mesmo, é de uma
evidência ou é de um espírito desencarnado? Essa mensagem não é do próprio médium? Vem essa dúvida. Efetivamente, a distinção é às vezes difícil de fazer, porém, pode acontecer que isso pouca importância apresente. Vejam que interessante. Não é algo necessário termos absoluta certeza. Isso aqui é 100% do médium ou está misturado com pensamentos do espírito encarnado, né? Ou seja, muitas vezes essa distinção absoluta não é necessária, por não ser nunca preconcebido. Nasce à medida que a escrita vai sendo traçada e a miúde é contrário à ideia que antecipadamente se formaram. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidades do médium. Ou seja, como que nós vamos distinguir ali que existe um espírito que não é o espírito do médium que está escrevendo a mensagem? Pelo conteúdo. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui do Chico. Se a gente pega, por exemplo, as obras, os romances de Emmanuel que o Chico nos deixou, nós vamos ver lá, meus amigos, detalhes impressionantes e profundos das situações, dos locais, da geografia, dos detalhes das cidades. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente pega para estudar um livro há 2000 anos, eu fiz isso recentemente, é interessantíssimo a gente estudar e ir pesquisando na internet. Eu mesmo consegui um mapa da Roma Antiga, porque fala que Roma é a cidade das 7 o quê? Vamos ver quem sabe. Não, é a cidade das 7 colinas. Então lá, as referências existentes no há 2000 anos, ele vai falar o tempo todo de situações, por exemplo, do Célio, do Palatino, do Velabro. Ele vai falar de um local que era um local pantanoso em Roma, que normalmente era um local muito pobre, onde às vezes crianças eram abandonadas. Então, ele vai trazer tantos detalhes da arquitetura, da geografia, do dia a dia, da cidade, das pessoas que viviam naquele local. E se a gente pesquisar o seguinte, de onde ele tirou isso? Ele que era um rapaz de uma família muito pobre, aqui pertinho da gente, Pedro Leopoldo, que estudou, teve a formação primária, praticamente foi alfabetizado, né? Ou seja, sabia ler, escrever, tinha ali um nível de aritmética praticamente básico, dedicou-se ao trabalho desde os primeiros anos da juventude, até mesmo da infância, trabalho árduo, rotinas pesadas, não tinha uma biblioteca variada à sua disposição, nem tempo para estudar tinha direito, e de repente ele trouxe detalhes da geografia de Roma. Depois, quando a gente vê no próprio livro há 2000 anos, quando Públio Lentulus viaja para a Palestina, nós vamos ver detalhes a respeito da Galileia, de Jerusalém, de Cafarnaum e de tantas outras cidades, isso para falar dessas obras. Se a gente pega, por exemplo, o Ave Cristo, que é um outro romance de Emmanuel, nós já vamos ver detalhes da cidade de Lyon, no sul da França. Se a gente pega o Renúncia, outro romance de Emmanuel, nós vamos ver detalhes da cidade de Paris, onde muitos dos personagens viviam e onde parte da trama lá se desenrola. Então é o seguinte, ele não tinha conhecimento disso. De onde ele extraiu? Só pode ser de uma inteligência externa. Então, meus amigos, quando a gente tem um dom mediúnico intuitivo, a prova ou a evidência de que trata-se de uma mensagem autêntica é o conteúdo da mensagem que apresenta fatos, conhecimentos, circunstâncias, informações, além daquilo que o médium sabia, ou que poderia saber. Isso demonstra para a gente também a autenticidade do fenômeno mediúnico, no caso de um dom mediúnico intuitivo. Concluindo, Kardec vai falar aqui o seguinte, o papel do médium mecânico, olha que resumo interessante, no último parágrafo. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. Ele está lá, o espírito vem, pega ele não sabe nada que está escrito ali. O de um médium intuitivo age como o faria um intérprete. O que o intérprete faz?
Eu vou viajar na China, não sei nada de mandarim. Eu contrato um intérprete. O intérprete escuta o que um local está falando para ele e traduz para mim, né? Existe uma participação da inteligência do próprio intérprete? Existe. Às vezes algum erro, se ele não for um intérprete muito habilidoso, ele pode fazer uma tradução errada, ele pode não conhecer alguma palavra, né? Então, quanto mais habilidoso for o intérprete, mais experiente, e quanto mais conhecimento ele tiver, ele vai ser um instrumento cada vez mais fiel da mensagem original. Agora, qualquer imperfeição na função dele enquanto intérprete, ele vai distorcer a mensagem que passa por ele. Então, o médium intuitivo é assim. O dom mediúnico dele vai ser especialmente sensível às suas qualidades. E aí a gente para e pensa no Chico de novo. Era um intérprete espetacular, pelas grandes qualidades da alma que ele trazia. Basta a gente estudar a vida dele, a gente percebe isso. O Chico do dia a dia, né? O Chico vizinho, o Chico na família, o Chico no trabalho, o Chico no dia a dia com todos que estavam à volta dele. Então, vejam que interessante. Médium mecânico, uma máquina. Médium intuitivo, um intérprete. E aí a gente vai ter um meio termo, que é o médium semi-mecânico. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semi-mecânico participa de ambos os gêneros. Sente que à sua mão uma impulsão é dada contra a sua vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois da escrita. No segundo, precede-o. No terceiro, acompanham. Olha que legal. Esses últimos médiuns são os mais numerosos. Olha aqui. Kardec, meus amigos, era um professor por excelência. Ele era um professor muito habilidoso, autor de livros didáticos, e aqui ele está sob a inspiração da espiritualidade superior. Olha como é que ele nos ensinou a distinguir. No médium mecânico, ele escreve, não sabe o que está acontecendo, e depois ele vai tomar conhecimento. Depois ele vai assimilar o pensamento do espírito. No médium intuitivo, ele recebe primeiro o pensamento e escreve depois. E no médium semi-mecânico, ele pensa e escreve ao mesmo tempo. Ele está captando o pensamento do espírito comunicante e ao mesmo tempo o espírito está escrevendo por ele. Ou seja, é como se ele fosse um mecânico que tem consciência do que está sendo escrito, tá? E é justamente o tipo mais numeroso, mais frequente da mediunidade de psicografia, é justamente o médium semi-mecânico, tá bom? Vamos agora conhecer um pouquinho de uma médium que é intuitiva, mas ao mesmo tempo semi-mecânica, que foi a Ivone Pereira. Lá na introdução do livro Ressurreição e Vida, vejam que interessante. Nesse livro, o autor é um escritor da língua russa de grande renome, de grande respaldo no país, né, no país russo, que é Leon Tolstói. Há um tempo atrás eu consegui uma imagem dele na internet, imprimi e deixei dentro do livro aqui, para toda vez que for estudar. Esse era Leon Tolstói. Talvez você já tenha ouvido falar, um dos clássicos, dois clássicos dele, eu não li as obras, mas eu já ouvi falar. Guerra e Paz e Ana Karenina. São duas obras clássicas dele, que são clássicos da literatura mundial também. E o que acontece? Especialmente mais adiante na vida dele, quando ele já estava mais velho, ele aproximou-se muito do cristianismo e refletia muito em torno do Evangelho do Cristo. É como se, de certa forma, ele já estivesse se preparando, fruto também de alguma conquista que a alma dele já devia ter, né, enquanto espírito eterno. O fato é o seguinte, vejam que interessante. Nós temos uma médium mineira, Ivone Pereira, nascida na cidade de Lavras, aqui indo no sul de Minas,
que morou muitos anos no Rio. Se eu não me engano, até desencarnou no Rio de Janeiro também. E ela comenta, a gente já até trouxe alguns trechos aqui da introdução desse livro em outros estudos, mas ela comenta que o seguinte: o Leon Tolstói aproximou-se dela, disse a ela que precisaria dela para escrever uma obra, para ditar uma obra espírita, e que contava com a ajuda dela. O espírito do Leon Tolstói aproximou-se dela enquanto médium, tá? E disse para ela o seguinte: Ivone, eu preciso da sua ajuda para escrever uma obra, eu gostaria de ditar uma obra espírita. Pois bem, na ocasião ele inclusive falou com ela: eu vou precisar que você se utilize de algumas palavras típicas russas, de um regionalismo russo. Eu já até trouxe isso aqui em uma ocasião num outro estudo. Da mesma forma que, vamos imaginar um espírito, né, vivido em Minas Gerais, procurasse um médium e falasse o seguinte: eu vou precisar que você use o sotaque mineiro. Vai ter uma mensagem aí com trem, uai, sou, né, arreda, né? Essas coisas que a gente fala aqui, que a gente sabe e entende. Ele chegou de certa forma e pediu isso para ela. Ela falou: mas eu nunca estive nesse país, eu não vou conseguir te ajudar. Aí ele então falou com ela: não, você já viveu uma encarnação lá. Então eu consigo extrair aí do patrimônio do seu espírito, que está aí no seu subconsciente, parte do material que eu preciso para poder ditar essa obra. Só que nós vamos fazer mais. Aí o que ele fez? Ela se desprendeu enquanto espírito do corpo físico e Leon Tolstói levou-a então até a sua pátria. Vi-me vagando a seu lado pelas ruas de Moscou, a antiga Moscou imperial, ou seja, da época dos czares, né? Antes da Revolução Russa. Da época em que ele próprio viveu, em São Petersburgo e em várias outras cidades cujos nomes me são desconhecidos, pelas aldeias e lugarejos. Mostrou-me e explicou-me 1000 coisas de que não conservei lembrança. Ou seja, o que ele estava preparando ela? Ele não estava ali passando para ela as ideias e o pensamento do que ele iria ditar? Então nós temos aqui uma mediunidade mais para o campo o quê? Intuitivo, né? Se fosse totalmente mecânico, ele não precisava fazer nada disso. Ele simplesmente ia pegar a mão dela e ia começar a escrever. Mas não. Ele queria que ela tomasse consciência do que ela iria escrever. E continuou. Fez-me examinar indumentárias masculinas, ou seja, roupas masculinas, trajadas por personagens que se encontravam sempre à mão. Mostrava-me mangas e punhos de blusas masculinas, botas, tipos de calçados, interiores domésticos, utensílios como samovar, aparelho onde se prepara a água para o chá, de que eu nunca ouvira falar antes. Mostrou-me fachadas de residências nobres com seus parques sugestivos e também as residências humildes das aldeias, a que chamou esbás. E depois amigavelmente disse ainda: agora lhe mostrarei o outono em minha terra, como é poético. O outono no hemisfério norte ele é cheio de muita beleza, né? Porque as folhas se alaranjam, se amarelam, fica uma infinidade de tons, né? Muitas das árvores são as chamadas caducifólias, que perdem as folhas no frio. Então, antes disso, elas amarelam, perdem a cor verde e formam aquela paleta de cores bonitas do outono, né? E com efeito, um panorama belíssimo, com um pôr de sol nostálgico, quando já se sentia frio. O céu cinzento azulado com reflexos róseos. As folhas se desprendendo das árvores, rodopiando no ar, caindo de encontro às janelas fechadas de várias casas senhoriais. Tocou-me a sensibilidade, um sentimento intraduzível, misto de atração e nostalgia profunda, sucedeu-se em meu espírito. Nostalgia por quê? Ela já tinha vivido lá, né? Tão forte fora a sugestão por mim recebida, ou a recordação extraída do meu subconsciente, que cheguei a ouvir o rumor do vento e das folhas, que se desapegavam das árvores para cobrirem o chão.
Olha que beleza, gente. O que o espírito de Leon Tolstói fez com ela, justamente para ela o quê? Se ambientar dentro daquelas histórias que ele iria ditar. E a entidade tornou a dizer: vejamos agora o inverno. Então, planícies geladas se sucederam, tempestades de neve, granizo, habitações, ruas, estradas e jardins e parques cobertos de neve, todo o panorama detalhado do que possa ser o inverno na Rússia surgiu à minha vista, com particularidades que seria longo enumerar. Caminhávamos, entretanto, e tão real era a visão, ou o que quer que seja, que eu ouvi os passos do meu acompanhante rumorejando sobre a neve, que rangia sob seus pés. Um convívio doce e afetuoso seguiu-se então entre os nossos espíritos a partir dessa data. Ou seja, ele preparou, daí a 6 meses ele começou a ditar a obra por ele. Então vejam que interessante, o que é um dom mediúnico? Intuitivo. O espírito transmite o local, as impressões. O próprio Chico comenta que muito do que ele descreveu no livro há 2000 anos, ele viu mediunicamente também. Ao ponto de que perguntaram para ele o seguinte, ele esquivou da pergunta. Porque lá no livro há 2000 anos tem um capítulo fantástico, talvez um dos pontos altos da obra, que é quando o senador Públio Lentulus se encontra com Jesus. Aí a pessoa que escutou isso do Chico perguntou para ele: então você viu Jesus também, Chico? Aí o que o Chico fez? Ele não respondeu. Deve ter visto, né? Imagina ver o Cristo tal como ele era, né? Hoje em dia, determinadas obras aí no cinema, hoje em dia tem uma série aí, The Chosen, que eu estou assistindo, já estou lá na frente, e que mostra um Jesus assim, que acho que eles conseguiram um passo adiante do que talvez tenha sido o mestre mesmo, né? É lógico que a grandeza do Cristo, o brilho dos olhos dele era com certeza algo único e inigualável no mundo, mas imagine ver o Cristo frente a frente, né? Então o Chico nesse dia se esquivou da resposta, não quis confirmar, mas demonstra para a gente o seguinte: dentro da produção de uma obra mediúnica, quando o médium é intuitivo, ele participa, ele vê, ele sente, ele é levado à cena, ele de certa forma, ele entra como um espectador, só que num cinema não é nem 3D ou 4D, talvez 5, 6, não sei quantos Ds, que ele deve sentir o cheiro, o barulho mais simples, ele consegue às vezes dar um zoom ali num diálogo de alguém, etc. Enfim, é algo, uma experiência perceptível muito mais rica que talvez a nossa arte cinematográfica um dia vá caminhando nessa direção, né? Oi, amigo. Acredito que sim, Carlos. Bom, visto isso, meus amigos, nós vamos agora, considerando que a gente está tratando sobre a mediunidade intuitiva, nós vamos agora para a nossa obra de apoio, que é o Seara dos Médiuns, para a gente ver a opinião de Emmanuel. O que acontece? Muitas vezes Emmanuel, ele vai adotar, a partir de um determinado tema, ele pega e faz um outro desenvolvimento. Ele é como se ele puxasse ali e explorasse uma outra nuance daquele tema. É o que nós vamos ver Emmanuel agora no livro Seara dos Médiuns fazendo em relação à intuição. Até porque, se nós tivermos tempo, nós vamos recapitular um pouquinho aqui do livro Os Domínios da Mediunidade, porque a mediunidade intuitiva, embora tenha sido tratada por Kardec aqui para a gente dentro da psicografia, e o exemplo de Ivone Pereira e do Chico também estão dentro da psicografia, a mediunidade intuitiva ela é muito presente nos nossos grupos mediúnicos, especialmente, meus amigos, no que diz respeito ao trabalho do médium de esclarecimento. Quanto mais o médium de esclarecimento se esforça em se melhorar, em se desenvolver, em procurar, de certa forma, captar o pensamento, a sugestão, a direção dos espíritos superiores, mais esse dom vai se aprimorando com o tempo.
ao ponto, inclusive, de quem participa de uma reunião mediúnica não compreender como que o médium de esclarecimento está falando algumas coisas como se ele estivesse vendo algo que os outros não estão. E muitas vezes ele não está vendo, mas ele está captando o pensamento do dirigente do grupo e está transmitindo. Igual nós vamos perceber e vamos recapitular aqui a partir do livro dos Domínios da Mediunidade. Dentro do capítulo 7 dessa obra, nós vamos ver o dirigente lá, que é o Raul Silva, sendo intuído pelo dirigente do grupo do mundo espiritual, que era o Clementino, e a partir dessa intuição, de pensamento para pensamento, ele vai falar muitas coisas que ele não está vendo, mas que ele está sendo intuído a respeito. É até um pouco difícil da gente explicar, mas é muito interessante. Então vamos ver que agora, já voltando o foco para o uso, um dos usos mais frequentes da intuição nos grupos mediúnicos de desobsessão, vamos ver o que Emmanuel vai comentar para a gente. Vamos lá. Intuição. Sempre que te dispões à tarefa de servir na mediunidade, és alguém interpretando alguém junto de alguém. Nós não vimos aqui que o médium intuitivo é um intérprete? O mecânico é uma máquina. O intuitivo é um intérprete. Se ele é um intérprete, ele recebe de alguém para transmitir para alguém. Às vezes ele transmite errado, ele transmite de maneira imperfeita. A demonstração disso é aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Onde eu falo uma coisa aqui no ouvido da Ana, a Ana fala do Carlos, e aí a mensagem chega aqui, às vezes chega aqui, totalmente distorcida, né? Ou seja, as sucessivas interpretações muitas vezes vão passar pelo nosso crivo pessoal, que pode manter a fidelidade ou empobrecer ou alterar aquilo que foi recebido. Continua Emmanuel. Vaso em que se transporte a mensagem do amor infinito para os caminhantes da terra, deixa que a compaixão seja em tua alma o fixador do divino auxílio. Então vamos lá, nós vamos entender aqui o que Emmanuel está colocando. Considerando que nós somos intérpretes e somos intermediários, qual que é o fator principal de sucesso do médium nessa tarefa? O que é o que vai fazer com que o auxílio do alto, o auxílio divino, o auxílio dos espíritos superiores seja o mais bem sucedido possível? O sentimento de compaixão por parte do médium. Ou seja, quando nós participamos de uma reunião mediúnica de desobsessão, nós vamos estar ali, meus amigos, à frente de muitos irmãos em sofrimento, das mais diversas espécies. Existem irmãos nossos sofrendo pelo excesso de apego aos bens materiais, acreditando-se ainda encarnados e dono de fazenda, dono de carro, dono de casa e etc. Nós vamos ver pessoas com pensamento de ódio, às vezes ódio de um inimigo, ódio de uma ex-esposa, ódio de um filho, ódio de um pai. Nós vamos ver pessoas que infelizmente se envolveram no crime. Nós vamos ver pessoas que se envolveram nos vícios. Nós vamos ver irmãos nossos que excederam na vaidade, outros no poder. Ou seja, são desequilíbrios e imperfeições de toda a natureza. E nós não podemos comparecer e trabalhar no grupo mediúnico na condição de juízes ou de promotores, mas sim de médicos e de enfermeiros. Pensando o seguinte: poderia ser um familiar muito querido meu, e eu não poderia acolhê-lo com frieza, com dureza, com indiferença, com pouco caso, com rispidez, com grosseria. Pelo contrário, o meu dever é de acolher, de amparar, de curar a ferida, de ajudar a cicatrização, e não de abrir mais uma ferida que já existe. Pois bem, então Emmanuel vai dizer assim para a gente, ó: contempla os sofredores que te procuram, por mais desarvorados na categoria de irmãos, que trazem na própria dor o sinal da altura a que não puderam chegar. Ou seja,
pensa que quem está ali se manifestando poderia ser o quê? Um familiar nosso. Nós temos inclusive uma página muito interessante, de vez em quando eu já trouxe ela aqui em alguns estudos para ilustrar. Tinha um doutrinador que tinha uma péssima mania, uma mania desaconselhável de perguntar muito. Às vezes a entidade manifestava, se o espírito manifestava, você queria saber de onde ele veio, o que ele fez, com quem que ele conviveu, em que cidade que ele viveu. E um dia manifestou-se um espírito lá cheio de remorso, de arrependimento. Aí ele começou a perguntar. E antes os benfeitores já tinham falado com ele: não faça isso. Você não está aí na condição de investigador, não. Você está aí para ajudar. Aí ele foi perguntando e acusando ao mesmo tempo. No final, o espírito comunicante vira para ele e chama ele pelo nome dele. Vamos supor que fosse eu, né? Ô Lucas, para com isso, pelo amor de Deus. Aí ele reconheceu que aquela voz era familiar. Uai, mas quem que é você? Isso depois dele acusar o espírito de tudo quanto é jeito e de perguntar um tanto de coisa imprópria. Aí o espírito vira e fala para ele assim: eu sou seu pai. Ou seja, era a alma, era o espírito do pai dele, que ele submeteu praticamente ali a uma humilhação pública, e a quem ele deveria estar acolhendo e ajudando, e acabou muito mais atrapalhando e fazendo mal para ele. Então, meus amigos, a gente tem que pensar o seguinte: todos aqueles que chegam, por mais lamentáveis sejam os erros cometidos, e são muitos, a gente tem que pensar o seguinte: se fosse um pai meu, se fosse uma mãe, um irmão, um filho, eu trataria com rigor, com grosseria, com rispidez, ou eu seria um pouco mais polido, um pouco mais cordial, teria mais compaixão, mais indulgência na conversa e no diálogo? É o que Emmanuel nos fala. Seguindo: diante de todos aqueles que o mundo reprova, pensa no supremo esforço que fizeram para serem bons, sem que pudessem atingir o ideal a que se propunham. Então ele vai dar aqui alguns exemplos. À frente dos companheiros incursos em faltas graves, ou seja, aqueles que caíram em faltas muito tristes, medita na extrema luta que sustentaram consigo mesmos, antes de se arrojarem à delinquência, e perante os que se mergulham na corrente do vício, imagina-te à beira das armadilhas em que caíram sem perceber. Então é o seguinte, meus irmãos: todos aqueles que erram, existe uma história por detrás, existe um contexto, existe um curso de vida cheio de nuances, de detalhes, que muitas vezes o quê? Nós não conhecemos, nós não sabemos os detalhes. Não sei se os irmãos se lembram, mas tem uma página no livro Boa Nova, na qual Pedro estava sendo muito ríspido com os erros das pessoas que o procuravam. Jesus então vira para ele e fala o seguinte, se eu não me engano é na negação de Pedro. Aí Jesus vira para ele e fala o seguinte: Pedro, hoje ainda você vai compreender que o homem, e aí, ou seja, a humanidade, a criatura humana, é muito mais fraca do que perversa. Ou seja, muitas vezes nós erramos por não termos força suficiente para resistir ao mal. Não por maldade intrínseca, não por uma crueldade absoluta que existe em nós. É porque muitas vezes nós não fomos fortes o suficientes para sustentar o que é certo, o que é correto. E às vezes, visitado pelas tentações, 1, 2, 3, dezenas, centenas de vezes, um belo dia, infelizmente, às vezes a gente capitulou, a gente caiu. Foi justamente o que aconteceu na negação de Pedro. Jesus falou com ele: hoje ainda você vai perceber que o homem é muito mais fraco do que perverso. Quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, ele fez por maldade? Não. Fez por quê? Por fraqueza. Ele não fez por maldade porque ele queria o mal do Cristo. Ele fez por quê? Medo das retaliações, das represálias que ele iria enfrentar, né? de uma eventual agressão que ele sofreria, dele ser colocado junto na prisão com Jesus, cogitou da mulher, da família dele, etc. E aí então ele foi fraco para sustentar a sua condição de seguidor de Jesus.
Então é o que nós devemos ter perante aqueles irmãos nossos que se manifestam em sofrimento nas reuniões. E continua, Emmanuel. Encontrando a mulher que te parece desprezível, reflete nas longas noites de aflição que atravessou, padecendo na resistência moral para não cair no infortúnio. E, surpreendendo o celerado, criminoso que se te afigura cruel, mentalize o seio maternal que o acalentou entre preces e lágrimas, supondo amamentar a boca de um anjo. Ou seja, diante, por exemplo, de um criminoso, a gente já parou para pensar que um dia ele foi criancinha, que um dia a mãe dele deu ele leite, cuidou dele, rezou com ele, e que depois, por uma série de situações, às vezes ele chegou aonde chegou, por um conjunto de infelicidades, de erros, muitas vezes de algumas fraquezas. Se os problemas do próximo surgem obscuros e inconfessáveis, pede a simpatia te ajude a resolvê-los, porque, em verdade, não lhe conheces o início e nem sabes que forças da sombra se ocultam por trás dos que tombam, chagados de sofrimento. Ilustrando isso aqui, meus irmãos, um episódio interessante ocorrido com o Chico. Houve uma ocasião que o Chico foi a uma penitenciária e, como alguns amigos que estavam com ele sabiam que ele tinha mediunidade da clarividência e da vidência, um deles falou o seguinte: nossa, Chico, imagina o tanto de obsessor que você deve estar vendo junto desses irmãos nossos que estão aqui presos, né? Aí o Chico falou: não, tem pouquíssimo. Pelo contrário, eu vejo até alguns benfeitores. Ué, mas por que, Chico? Eles estão aqui presos, estão numa vida infeliz, perderam o convívio familiar, perderam a possibilidade de trabalhar, estão aqui nesse ambiente deplorável e tudo. Aí o Chico explicou o seguinte: olha, os obsessores não estão aqui porque eles já fizeram o que eles queriam. Que era o quê? Justamente levar a pessoa para lá. Então ali já não precisava mais deles, né? Então vejam o seguinte, como que nesse sentido tudo a gente precisa relativizar. E conclui Emmanuel dizendo o seguinte: seja qual for o necessitado, compadece-te. E se esse mesmo necessitado te fere e injuria, compadece-te ainda mais. Não julgues ninguém tão excessivamente culpado que não careça de apoio e de entendimento, recordando que a bondade de Deus a cada manhã retira a alvorada vitoriosa das trevas da meia-noite. E aqui ele vai concluir dizendo assim, intuição é pensamento a pensamento. E só o pensamento da compaixão é capaz de traduzir com fidelidade o pensamento da luz. Olha aqui que legal. Como que um trabalhador da mediunidade, especialmente um médium de esclarecimento, o doutrinador da reunião, vai fazer para que ele consiga mais êxito em ser intuído pelo dirigente espiritual do grupo? Quanto mais sentimento de compaixão ele tiver. Se ele tiver com o coração endurecido, com uma postura muito mais de juiz, de promotor, do que de médico ou de enfermeiro, dificilmente ele vai captar os pensamentos do dirigente do grupo. E, portanto, o dom mediúnico intuitivo vai estar, de certa forma, o quê? Bloqueado. É como se ele dificultasse a passagem. Agora, se ele enche o coração dele de compaixão, de fraternidade, o que não significa, meus irmãos, conivência com o mal. Quando esses irmãos nossos manifestam no grupo, a gente sempre precisa ressaltar de acordo com o que o Evangelho nos ensina. Quando é que Jesus foi conivente com o mal? Nunca. Jesus condenava o pecado, mas nunca condenou o pecador. Jesus esclarecia o erro, mas não condenava quem errou. Quando a mulher mesmo foi tida em flagrante queda e levada à praça pública para ser apedrejada,
Ele em nenhum momento falou que ela fez certo. Ele sabia que ela tinha feito errado. Tanto é que ele vira para ela e fala: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então ele não deixou de falar que ela estava errada, deixou claro para ela que ela estava errada: vai e não peques mais. Ele poderia ter dito o seguinte: vai e continua vivendo como você está vivendo. Não, vai e não peques mais, você estava errando, mas eu não tenho direito de te condenar, porque Deus não condena. Deus corrige, orienta e espera que a gente corrija a nossa conduta. Então nós precisamos assimilar isso, porque justamente nesse sentimento de compaixão é que nós vamos ter maiores condições de sermos intuídos. É quem tem esse sentimento de compaixão que vai conseguir receber melhor os pensamentos intuídos ou inspirados pelos dirigentes do grupo mediúnico, para poder esclarecer e ajudar com mais acerto, com mais propriedade. Tá bom? Bom, meus amigos, deu aqui o nosso tempo. Eu vou interromper a gravação, vou abrir a participação de todos. Depois, se houver tempo, nós vamos recapitular aqui alguns trechos do livro Nos Domínios da Mediunidade, que vai ilustrar direitinho isso aqui para a gente, como que funciona. Tá bom?